E a lupa agora é inteligência artificial, não tem por que não ser. E o Rio era um polo muito forte de tecnologia. Sem dúvida. Sempre foi, né? Sempre foi. O Rio tem uma característica aí geográfica que a gente tem num raio muito curto, muita formação de gente técnica boa. Então, se a gente olhar o mapa de cima... Engenheiro, quase do Exatamente. Aí você tem PUC aqui na Gávea, você tem o ERJ na Tijuca, você tem o FRJ no Fundão, você tem UF em Niterói, você tem IME no Flamengo. E agora no Maravale. E agora no Maravale e IMPA também. E agora aqui dentro da PUC abrindo o curso de inteligência artificial da Fundação Behring. As grandes empresas de entretenimento e mídia saem daqui, Rock in Rio. Você junta isso tudo, é um pouco de uma mistura lá, de novo, sem querer dizer que é... Melhor ou pior, né? Melhor ou pior, sim. Ou sem querer comparar, dizer que é o Vale. Não é nada, mas você pega um pouquinho ali de Los Angeles, que tem a parte de estúdios e de entretenimento, um pouquinho de Austin, um pouquinho de Vale, você pega isso. E dessa questão de ser um ambiente onde você tem uma qualidade de ar absurda, porque você tem a maior floresta urbana do mundo, você tem... Tá na beira da praia. Cidade Olímpica, onde todos os esportes olímpicos foram feitos dentro da cidade, sem precisar construir nada. Isso é único. A gente estava desenhando essa ideia do Maravale, e aí olhando os outros projetos, o que esses hubs ainda não conseguem entregar de fato para uma startup que está lá dentro? Dinheiro ele entrega, network ele entrega, espaço físico ele entrega. O que chega ali no último momento, ali no bottom line, e a startup ali está travada e fala, cara, eu não tenho isso. Eu não tenho desenvolvedor, não tem CTO, não tem um cara que comande a parte tecnológica dele. Você já parou para pensar o que realmente faz o ecossistema de inovação pulsar? Não é só tecnologia, é comunidade, colaboração e cultura. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo com o Rafael Dutton, cofundador da Movile. Rafael é professor e investidor há mais de 20 anos e vive o ecossistema por dentro. Nessa conversa, mergulhamos no Rio de Janeiro e no seu papel como palco da inovação, discutindo oportunidades, riscos e as oportunidades que ainda precisam sair do papel. Dutton compartilhou provocações sobre o que ele enxerga de dentro e o que muitas vezes passa despercebido para quem olha de fora. Falamos sobre iniciativas que podem mudar o jogo, mas também sobre os desafios silenciosos que insistem em travar o ecossistema. Fica com a gente, porque esse episódio vai te fazer repensar o que é inovação com alma e o que precisa morrer para o novo nascer. Bem-vindos a mais um episódio do Backlog Talks, o podcast onde a gente fala de tecnologia e estratégia para você ficar mais antenado e mais preparado para navegar nessa loucura que está o mundo da tecnologia atualmente. Eu sou Fábio Seixas, sou CEO da Softo e o seu host aqui no podcast. E hoje, no episódio de hoje, a gente está aqui no estúdio do Instituto 12, no Leblon, no Rio de Janeiro. Viemos fazer um episódio a domicílio com um cara que eu acho fera demais, grande amigo, Rafael Dutton. Prazer estar aqui. Em casa, né? Agora. Em casa, aqui com esse estúdio novo, super bacana, dentro do Instituto 12. Exato. E não tem lugar melhor para a gente conversar sobre o tema de hoje do episódio, em que a gente vai falar um pouco de comunidade, um pouco da comunidade de inovação do Rio de Janeiro. Obviamente, podendo expandir aí para outra geograficamente um pouco maior, mas um foco aqui no Rio de Janeiro para a gente conversar o que está acontecendo. O Dutton, que é um cara super inovador, vem de uma história aí de Movile, né, Dutton? Isso. Em 2000 fundou o Movile, que depois virou iFood majoritariamente, e que traz uma história de empreendedorismo muito legal. É isso. Estamos aí. São 20... A gente se conheceu em 2008, por aí? Acho que antes, Fábio. Acho que deve ter... 212. 21212 foi um pouquinho depois. Mas eu lembro que a gente já tinha se falado antes. Deve ter sido isso aí. Por aí. Por aí, 2008. A 21212 a gente fez em 2011. E a gente ficava no mesmo prédio. Que foi eu, inclusive, que indiquei vocês. Exatamente. Que era o prédio onde tinha uma camiseteria também. Exatamente. 2011 ali em Botafogo. E era um prazer, virou um polozinho de inovação de empreendedorismo ali em Botafogo, né? Engraçado, até já entrando um pouco nesse tema, né? Eu fiquei refletindo aí sobre esse histórico de... Exatamente o que você falou, né? Pegando agora esse turbilhão de coisas que a gente está vivenciando com inteligência artificial, que de fato, pelo menos eu penso assim, a gente sabe que vai ser tudo totalmente diferente. Tudo diferente. Só que a gente ainda não sabe nem como nem quando. Uhum. E isso, para mim, é a definição do que foi a internet. Lá em 2000, final dos anos 90. Final dos anos 90. Eu entrei na faculdade em 96. Sei lá, 95, 96 é considerado muito o ano 1 comercial da internet no mundo. Fiz PUC. A gente estudou um pouco junto, cara. Eu entrei em 93 e saí em 98. Então, a gente estava ali naquele mesmo período. E eu lembro que os meus veteranos eram os caras que estavam fundando as primeiras startups, de fato, de tecnologia do Brasil.
que isso tem um pouco a ver com o nosso tema. Cara, eu costumo dizer o seguinte, o fato de eu defender o Rio não tem nada de bairrismo. Muito pelo contrário, eu acho que assim, se a gente tiver um ecossistema Brasil forte, a gente tem chance de competir. E a gente deveria ter vários polos, né? Exatamente. Inovação, né? Como você tem em São Paulo, Floripa, total. BH. BH, pô, Curitiba, Paraná, startups maravilhosas. A gente precisa que cada região se fortaleça. Sim. E comunidade a gente se fortaleça. Eu acho que a gente perdeu tempo lá atrás. Naquela época ali, 2010, 2011, nesse início talvez daí da terceira onda da internet, ficou uma briga de onde vai ser o Silicon Valley. Quem é o Vale, né? Para mim, essa é uma das coisas que faz menos sentido na face da Terra. É verdade. Por um motivo. Nem os Estados Unidos conseguiu replicar o Silicon Valley. Sim. Tentaram, né? Sim. Na região de Boston ali, tentaram e não funcionou. Isso deliberadamente. Mandaram os professores de Harvard para lá, trouxeram os caras de Stanford, não rolou. Então, assim, aquilo ali é uma aberração. Não são mutuamente excludentes. Exatamente. Né? São complementares. São complementares. Então, acho que a gente perdeu tempo. Aqui é o Vale, o Silicon Valley do Brasil é aqui, é ali. Cada um tem a sua natureza. E o Rio a gente tinha uma certa sede por publicidade, né? E aí a gente caiu nessa armadilha de... E aí você perde um pouco o foco de fazer uma coisa junto. Então, assim, defendo muito o Rio, porque eu estou aqui, estudei aqui, criei minha empresa aqui, né? Vivo aqui. Então, é muito mais fácil, é muito mais natural que eu consiga, né, trabalhar e fazer coisas pela cidade. E como é que nasceu aqui a história do Instituto 12? É exatamente um desdobramento disso que eu estou te contando. Um grupo de empreendedores que se encontrava um pouco antes da pandemia para almoçar, a gente fazia um almoço por mês e a gente falava, caramba, olha só, a gente acaba se encontrando mais em viagens, muitas vezes em São Paulo, que é o nosso centro de negócios. Ainda bem que a gente tem um super centro de negócios para chamar de nosso Brasil. E cada vez vai estar melhor, cada vez está ficando melhor. Mas a gente tinha essa dificuldade de trocar. Tinha muita empresa aqui, muito empreendedor aqui, muito negócio, muita inovação aqui. Depois a gente pode falar um pouco disso, né? Voltando lá para a década de 90, o quanto que as primeiras empresas nasceram no Rio e está acontecendo de novo agora tanto com blockchain, com Web3, com inteligência artificial. Aliás, eu tive há pouco tempo atrás no Blockchain Rio, o evento está gigante, isso. focado no Rio, muito legal. De novo, isso eu acho que tem uma explicação, pelo menos eu tenho minha teoria para isso, né? Mas a gente se encontrava e falava, pô, que dificuldade, né, que a gente tem. Tudo bem, tem um problema de real estate, para a gente ter um espaço que nem em São Paulo tem vários, tipo muito Cubo, mais fácil, você precisa estar tá bem localizado. E o Rio tem essa coisa, né? A gente tem uma faixa de terra espremida entre o mar e a montanha. Então, você tem poucas áreas assim que você diga, aqui vai ser um lugar legal que as pessoas estão passando. Um lugar desses dá certo, um ambiente de inovação, um clube de negócios, um hub de tecnologia, seja lá o tipo que for, mas se a proposta dele é fazer com que as pessoas se encontrem, ele tem que ser passagem, ele não pode ser destino. Sim. As pessoas têm que estar passando e poder... Então a gente falou, para isso funcionar tem que ser por aqui, Ipanema Leblon, que as assets, o mercado financeiro, né, muitas agências, tem sempre por aqui alguns escritórios. Falei, cara, como é que a gente vai conseguir? Está no meio do caminho entre Barra e Centro. Está no meio do caminho, geograficamente, entre outros centros de negócios da cidade, Barra e Centro. Botafogo, né? Sim. Falando, a gente nunca vai conseguir um espaço no Leblon. E aí, cara, coisas do empreendedor... Que seja economicamente viável, né? Porque a conta tem que fechar, né? Coisas do empreendedorismo que a gente conhece bem. Entre conversas, né, desses almoços que a gente fazia regularmente, que era engraçado, era um almoço no restaurante japonês aqui atrás, então o nome do WhatsApp era Sushi Friday, que a gente se encontrava uma vez por mês, sexta-feira, no Sushi Leblon aqui. Aí, dessas conversas, cara, um vai e vem daqui para lá, um dos empreendedores estava procurando escritório, o outro empreendedor que estava nesse grupo era amigo do proprietário de um terreno no Leblon que tinha acabado de vagar. Que era a escola... Aqui era St. Patrick's. E quem pegou esse espaço, que é essa entrada onde a gente tem um café, né? O pessoal vai estar vendo aí no podcast que aqui atrás tem um café. Esse café faz parte do Instituto, né?
E essa loja toda aqui ia ser uma Apple Store. Ia ser a segunda Apple Store do Rio. Tem a lá da Barra e ia ser a segunda aqui. A gente fala, pô, legal pra caramba, mas ainda bem que não foi. Porque aí a gente teve esse espaço. Não ia ter graça. Para criar criar a loja. Legal, mas é só mais uma loja. mais uma Aqui a loja. gente pode ter 500 coisas. Então a gente aproveitou que teve por conta da pandemia, teve essa desistência. E aí ficou um espaço que é, em grande parte, um subsolo, mas que tem uma frente de loja, que é onde é o café. A gente falou, o café é fundamental para que as pessoas se encontrem. A comida, ela traz as pessoas para perto. E aqui é aberto, né? O café é aberto a público. E ali atrás a gente tem uma porta que aí sim, passando dela você entra no instituto, que tem essa proposta de ser tipo um clube de negócios, um clube de inovação, de empreendedores. A gente brinca de fazedores e pensadores. Tem um quê de coworking, né? Assim, então, pequenas salas. Tem, mas a gente até brinca. Essa é uma palavra proibida aqui. Porque a pessoa confunde. Como teve o mercado de coworking que ficou muito em voga aí durante os anos, a pessoa fala, um coworking. Aquela coisa de estação, eu posso ter uma estação de trabalho? Não é isso, né? Não tem uma estação de trabalho. Então não vem com essa expectativa que você vai se decepcionar. Mas eu posso trabalhar daí alguns dias? Pode. Deve. Entendi. Para fomentar o network. Se você está aqui e encontra outras pessoas, a coisa acontece. Então a gente viu assim, não queremos ser um hub de tecnologia, não queremos ser um coworking, mas a gente quer favorecer o networking, a gente quer favorecer eventos, a gente quer favorecer trocas. Tem um espaço trocas. legal aqui embaixo, numa área bem... Um evento aqui a gente faz para 150 pessoas, 200 pessoas, jantar, também é muito flexível, sabe? E tudo com foco, negócios, inovação. E no coração do Leblon, né? E num lugar que é muito passagem, entendeu? Que você pega as pessoas passando, vem cá ver. Vem cá participar, e isso favorece, né? E agora, já do ano passado que a gente vem trabalhando nisso, né? A gente está com a ideia de a cada momento botar uma lupa em determinados temas dentro desse ambiente, né? Inovação e negócios. E a lupa agora é inteligência artificial, não tem por que não ser. Até porque a gente tem uma coisa muito legal no Rio de inteligência artificial, por a gente ter várias universidades de nível muito bom em tecnologia. Você remontando lá, na nossa época de faculdade, o polo era a Unicamp, a PUC e o FRJ. Exatamente. Né? Exatamente. Era o triângulo. Era o triângulo. PNP era isso aqui, né? Total. E o Rio era um polo muito forte de tecnologia. Sem dúvida. Sempre foi, né? Sempre foi. O Rio tem uma característica aí geográfica que a gente tem num raio muito curto muita formação de gente técnica boa. Então, se a gente olhar no mapa de cima... Muito engenheiro, quase de exatamente. Aí você tem PUC aqui na Gávea, você tem o ERJ na Tijuca, você tem o FRJ no Fundão, você tem UF em Niterói, você tem IME no Flamengo, no aterro ali. E agora no Maravale. E agora no Maravale e IMPA também, sendo que tem aqui no JB. E agora aqui dentro da PUC abrindo o curso de inteligência artificial da Fundação Behring. Primeiro no Brasil. Graduação em inteligência artificial, aqui do lado. Então, é perto. Isso favorece. Favorece os encontros. Você bota uma empresa em qualquer lugar dentro desse raio, os deslocamentos... Você vai ter os talentos, você vai ter... Então, eu acho, e a gente falando da teoria, eu acho que isso lá atrás favoreceu a uma grande leva das primeiras empresas de internet terem surgido no Rio. Você pega lá Booknet, que depois virou Submarino, o KD, era meu veterano na PUC, o Gustavo Viberti. Tomei trote dele lá. Né? Elefante.com. Vamos pegar os primeiros projetos. Eram do Rio. A Internet World lá, a revista, que depois virou o iBest. IDESnet, lembra da IDESnet? Que era um dos primeiros fundos de investimento. Tudo era no Rio. Verdade. E eu acho que não é à toa, entendeu? Então, assim, tudo bem, algumas coisas no caminho aí fez com que o Rio perdesse aquela coisa de ser um dos principais, o maior centro de negócios. Mas eu acho que assim, a gente já foi capital Saída também. Da Bolsa, né, do Rio. Saída da Bolsa, a gente já foi capital, já mudou um monte de coisa, mas nada disso mudou o fato de que a gente forma muita gente boa aqui e a gente tem uma naturalidade, vamos dizer, para a inovação que vem desde lá de trás. Talvez junto com essa questão também do mercado de entretenimento, de mídia. As grandes empresas de entretenimento e mídia saem daqui, Rock in Rio. Você junta isso tudo, é um pouco de uma mistura lá, de novo, sem querer dizer que é
Melhor ou pior? Melhor ou pior, Sim, sim. ou sem querer comparar, dizer que é o Vale. Não, não é nada, mas você pega um pouquinho ali de Los Angeles, que tem a parte de estúdios e de entretenimento, um pouquinho de Austin, um pouquinho de Vale, você pega isso. E dessa questão de ser um ambiente que agora ainda mais está eu acho que faz ainda mais sentido, que é um ambiente onde você tem uma qualidade de ar absurda, porque você tem a maior floresta urbana do mundo, você tem Tá na beira da praia. 500, todos os esportes, né? Uhum. Cidade Olímpica, onde todos os esportes olímpicos foram feitos dentro da cidade, sem precisar construir nada. Isso é único. E isso hoje está cada vez mais associado também a você ter uma qualidade de vida e trabalho para poder inovar. Uhum. Você não está naquela coisa de novo, vários centros de negócios são intensos. Nova York é intenso, São Paulo é intenso, Chicago é intenso. Parte desses centros. Tem até uma certa culpa se você dá muito valor à sua vida pessoal. Exato, é parte desses centros intensos de negócio. Mas o Rio não é isso. Só que a gente tem as nossas entregas, sabe? E uma coisa que eu defendo muito é isso: a gente tem que continuar gerando, como a gente sempre fez bem, essa parte de inovação e mantendo um pouco mais aqui, porque não precisa sair tudo daqui. Claro. Não precisa sair tudo. Mas é um bom polo para contribuir para essa construção nacional, né? É isso aí. E você fez parte do Invest Rio, né? Que era o Departamento de Investimento Tecnologia da Prefeitura do Rio. Isso, a Invest Rio ainda é essa agência, né? É uma agência. De promoção de negócios e eu fiquei como conselheiro lá durante um tempo. Legal. Na gestão época que surgiu o Maravalley. Isso. Para quem não sabe, o Maravalley é um espaço que tem na região portuária do Rio. Isso. Construído pela prefeitura, um daqueles terrenos que eram antigos galpões, né? Antigos armazéns. Cara, aquilo ali, para mim, já é realidade. Toda a região portuária. A gente, por muito, muito, muito tempo, falava assim, olhava assim, né? Como que a Argentina fez o Porto Madeiro. Incrível, lugar sensacional que é. E a gente tem aqui mesma coisa. Uma mesma coisa. Mas está caminhando, né? Não. Várias isso que eu tô falando, para mim já é a realidade. Já é a realidade. Só questão de tempo. Maravalley, teve o Rio Innovation Week no Porto semana passada. Você tem um evento incrível, grande. Você tem, né, Rio Gastronomia. Que agora está sendo um Jockey, mas já foi lá. Você tem eventos enormes que acontecem lá. O Innovation Week, isso, começou aqui, foi para lá pelo tamanho. Tem vários prédios, a parte residencial, que isso era uma coisa. Você precisa integrar, senão fica isolado, aquela coisa de centro do Rio. Os últimos prédios que foram levantados lá venderam em uma semana, 2 semanas, sabe? É a nova cidade, de fato, né? Tem o Terminal Gentileza lá, que foi, né, integralmente, né? faz um modal, aquilo é incrível, só que a gente não está ainda vivenciando tanto aquilo. Eu até estou um pouco mais. E o Maravalley... Eu vivencio um pouco mais porque o nosso escritório fica lá no Aqua. Fica lá, incrível. Exatamente. Até você já tem a prefeitura, até para tem um incentivo. Exatamente, criou um incentivo para empresas de tecnologia. Só que aí eu até brinco. O Porto Madeiro é incrível. Adoro quando eu vou lá na Argentina lá. Mas, infelizmente, não dá para comparar com o que é o Porto do Rio. Você tem aqui a vista para a Baía de Guanabara. Com Petrópolis e Teresópolis. É impressionante. Aquele lugar é impressionante de beleza. Sim. E você tem ali na margem todos aqueles armazéns virando agora, né, tendo uma utilidade, sendo que o Maravalley está ali no meio com a faculdade de graduação do INPA. Acho que coisa que nem todo mundo... Metade do Maravalley é todo... Metade é isso. Acho que isso é legal a gente falar um pouco. Como é que foi construída essa ideia? Nesse sentido de criar esses polos de inovação deliberados, né, criados, a gente demorou aqui no Rio a fazer. Já tinha em vários lugares e o Rio não tinha. Já tinha em Minas, já tinha o Cubo e vários outros em São Paulo, já tinha a CAT lá em Florianópolis, já tinha o Caldeira no Porto Alegre, o César há muito tempo lá em Recife. A gente não tinha. A gente falava, a gente precisa também de um. Só que tem uma vantagem de ser o último a chegar. Você pode olhar todos os outros, ver o que funciona, o que não funciona e fazer um diferente. Então, quando a gente estava bolando ali, eu estava durante a gestão lá do Rodrigo Stallone, que hoje até atua no mercado também de cripto. Está na Tether, né? Tether, isso é outra coisa que está fazendo. Trazendo gente do mercado para dentro do governo aqui no Rio e pegando gente do governo jogando para o mercado. Cara, isso tem que ser muito mais integrado.
né? Então, o Rodrigo Stallone, na época que foi o presidente da Invest Rio, a gente estava desenhando essa ideia do Maravale, e aí olhando os outros projetos, ué, o que esses hubs ainda não conseguem entregar de fato para uma startup que está lá dentro? Dinheiro ele entrega, network ele entrega, espaço físico ele entrega. O que chega ali no último momento, ali no bottom line, e a startup ali está travada e fala, cara, eu não tenho isso. Eu não tenho desenvolvedor, não tenho CTO, não tenho um cara que comande a parte tecnológica dele. O problema de developer está até mudando com relação a AI, mas o CTO não vai mudar, você vai continuar precisando, né? Você não vai ter uma orquestra que vai... mesmo com AI... Você leva inteiro, mas não vai sumir. Mesmo com AI, a orquestra vai precisar de um maestro, nem que ele esteja atrás do computador comandando AI. Então vai precisar. E aí, pô, então por que o nosso hub aqui, que está chegando depois, ele não complementa o perfil dos outros e entrega CTOs de nível altíssimo? E aí foi a ideia de botar o IMPA junto. E o IMPA estava procurando se instalar em outro lugar na cidade, que não me lembro, acho que era o Jardim Botânico, se eu não me engano, né? Ele já é no Jardim Botânico, o IMPA tinha uma expansão, porque é o seguinte, o IMPA, ele sempre foi só pós-graduação, nunca teve graduação. E ele toca a Olimpíada de Matemática, que é no... agora eu já não sei mais como é que se fala, né? Nossa época era no ginásio, no terceiro grau, agora ensino superior. Ensino superior ensino médio. Ensino médio. O IMPA coordena a Olimpíada de Matemática do ensino médio, quer dizer, os melhores alunos de matemática do Brasil participam da Olimpíada do IMPA, do ensino médio. Então faltava a graduação, o ensino superior. E aí que veio o projeto. Se a gente colocar o IMPA junto das startups, das empresas, de quem está ali buscando... O cara já sai do negócio, já vai trabalhar. Faz junto, faz o teu projeto de aula aqui. Não faz só na aula, não faz aqui. Faz na prática. Faz na prática. Entendeu? E aí, olha que legal. Os melhores alunos da Olimpíada de Matemática do Brasil inteiro, que não é só Rio, que o IMPA coordena a Olimpíada, ganham bolsa de residência. Eles moram ali perto, nesses prédios que a gente falou que são... Inclusive tem um bem na frente. Exato. Eles moram ali, eles ganham bolsa de estudo mesmo, não pagam a faculdade e ainda tem um recurso, né, para viver. Pô, perfeito. Né? Os melhores caras de matemática estão vindo fazer engenharia, parte toda de AI, ciência de dados, no IMPA, na graduação. Isso é um projeto de longo prazo, não vai ser para amanhã, né? Claro, mas porque o cara leva 5 anos para se formar. Mas está acontecendo. Eu acho que esse é o nosso papel aqui, de quem empreende, quem está no Rio e quem está fazendo pela sua cidade. Né? E, obviamente, IA está mudando a vida de todo mundo, né? Em todos os níveis. A gente vê uma prefeitura bastante atenta a isso, trazendo um projeto chamado Rio AI City, né? Que é com a proposta de construir mais data centers no Rio, construir a infraestrutura necessária para que a gente possa ter data centers. Se a gente olhar, o Rio tem várias, como é que se diz, vantagens, não é só vantagens. Pré-requisitos. Pré-requisitos, relação à água, um monte de coisa. Energia, espaço físico. Exatamente. Em geral, um data center você não constrói numa área urbana. Você exatamente. Um pouquinho afastado. Exatamente. Jacarepaguá, enfim. Por acaso existe um grande data center dentro de Botafogo, né? Exato. Inox, né? Na Voluntários da Paz. Que era a Log lá atrás, não era? Era ponto condomínio, virou a Log. Isso, virou a Log. Depois. Nosso primeiro servidor foi ali, ponto condomínio, depois a Log. Com o Sidney, outro empreendedor que está aqui no Rio, fazendo um monte de coisa pela cidade. Então, assim, isso tem. Eu acho que a gente ficou tão machucado, tanto problema que aconteceu. Em si. Principalmente, vamos dizer, no governo, sim, né? Por a gente ter aí um histórico de vários problemas. Que eu acho que todo mundo ficou mais low profile nesse sentido, sabe? Vamos fazer? Depois que a gente tiver os resultados, a gente mostra. E eu acho que é um pouco disso que a gente está cultivando agora. Sabe? Tem muita gente fazendo muita coisa legal, está reverberando bem. A gente sabe que a gente tem a capacidade. A gente está conseguindo construir bons acordos, né? Nesse caso do AI City, tem apoio da NVIDIA, tem apoio da Oracle. O supercomputador deles. Exatamente, cara.
eu acho que assim, como a gente estava falando, igual como foi lá atrás na década de 90, que a gente tinha aqui até em Petrópolis ali, tinha um dos... Era um dos principais institutos na época também, não era? Agora vou eu me esqueci o lembrar. nome, mas Sim, mas quando tinha um polo foi lá em criar a Petrópolis, primeira verdade. rede, né, de Sim. conexão da internet mesmo, na época a gente usava lá BBS. Era BBS. Era BBS. É. E tinha muito disso que saía aqui do Rio, né? Por toda essa questão histórica também. A gente já está aqui trazendo... Vive desafios na cidade. sem Sempre dúvida. viveu, sempre viveu. São Paulo também tem os deles. Todos têm. É que eu acho que é isso. Acho que uma coisa complementa a outra. Uhum. A gente tem essa... sei lá, a cidade acho que tem um dinamismo que ela entrega negócios e um lifestyle Uhum. que, para a inovação é imbatível. Eu diria que a palavra é espírito, né? É isso aí. O carioca, esse carioca empreendedor, né, que quer inovar e tudo mais, ele tem um espírito muito legal, um espírito muito próprio para conseguir fazer. Exato. Eu estava ouvindo agora... Quer fazer aqui, né? Eu sempre fui assim, eu sempre tive a oportunidade de ir para São Paulo em diversos momentos da minha vida. E eu sempre falei, não, eu quero ficar no Rio. Pego uma ponte e vou para São Paulo, não tem problema. A questão é, óbvio, você vai ter parte da tua equipe, 2 pessoas lá, óbvio, legal. E eu acho que isso tende a se estender. A gente pega aqui como exemplo, tá? Estava contando do Instituto 12. Para a gente tem a referência também mais recente e incrível de inspiração para a gente é o Instituto Caldeira, que é em Porto Alegre. Comunidade de empreendedores e empresários se uniu, pegou um espaço tipo o Porto também, que não tava não tinha tanto uso, né, que era realmente caldeiras, né, e montou ali. Hoje já são, sei lá, 15 mil metros quadrados. Não sei se você já foi lá, se não foi, tem que ir. Tem que ir, né? Tem que ir. Impressionante. Tem que trazer o Pedro Valério aqui, que é o CEO lá, para fazer o teu podcast, para ele contar. Incrível, tá transformando completamente o cenário lá. O South Summit acontece lá. Engraçado, né? São eventos em teoria concorrentes. South Summit lá, Web Summit aqui. A gente integrou tudo. Não tem nada de concorrente. Exatamente naquela mentalidade de não é isso. São perfis diferentes, né? O Web Summit tem uma pegada de um evento enorme, né? Com diferentes temas, linhas, futuro e tal. South Summit pegou uma coisa mais startup e investidor. A temática do Web Summit chama, apesar de ter o nome Web, né? Sim, negócio, a gente até nasceu assim, né? A gente até brincou quando ele estava aqui falando sobre isso, né? E aí o nome vai ficar Web. Porque agora perdeu até um pouco o sentido. Exatamente, né? Nome tem isso, né? Até porque a história do mobile, né? Ali no Total, 2008. Exatamente. A nossa história foi toda em cima de mobile, né? Então, assim, isso é uma das coisas que a gente está fazendo. Estamos pegando esse experimento. Por um acaso, os dois têm Rio no nome, né? Vamos juntar os rios, inicialmente Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E estamos fazendo um monte de coisa. E é incrível, o projeto do Caldeira é incrível, assim, é primeiríssimo mundo, com resultado, com entrega, com impacto, sabe? E eu acho que a gente está se inspirando também e trocando muito. Para fazer o quê? Aqui a gente, vamos dizer, está dividido. A gente tem aqui no Instituto 12, a gente até brinca, é como se fosse uma sede social, por estar numa localização super, né, privilegiada e favorecer esse networking. E a gente tem lá no Mara Valley a nossa caldeira, o lugar lá tem mais espaço. O lugar de ir forjando os novos talentos, os novos Tem uma pegada mais de coworking também, inclusive, aí, sim, que é importante ter. Lá, total, tem um espaço para isso. Aqui o que a gente fala, tem algumas salas aqui que hoje tem algumas empresas, e o que a gente fala, o ideal é que nessa temática que a gente está falando, né, que agora a gente está botando um zoom em inteligência artificial aqui. Então a gente pode pegar ano que vem e pegar essas 6 salas, são só 6 salas, e só colocar ali empresas que estão com projetos em AI. E viram foco. Para dar mais densidade nisso aqui. É um dos objetivos. Então, estamos justamente conversando com as empresas disso. São salas pequenas que não têm o objetivo de ser o escritório principal de uma empresa. É um posto específico de um projeto de AI. A gente está falando de um real estate que é Leblon, né? Exatamente. Para uma startup, às vezes, faz mais sentido pegar um coworking lá no Mara Valley, que é mais de conta e tudo mais. Tanto é que hoje, que tinha essa temática, quando a gente começou com essa temática até mais inovação e negócios mais horizontal, né? Teve um pouquinho de zoom ali em Web3 também, e a gente fez bastante coisa, mas tem muitos fundos aqui,
Então você tem aqui a Atlântica e a Canary, você tem a Valor aqui, acabou de entrar um outro fundo que é a Endurance aqui. Então você tem empresas de tecnologia um pouco mais estruturadas, com seus escritórios avançados aqui e alguns fundos também com suas bases avançadas aqui. Tá funcionando. E fundo é bom porque precisa de network, né? Networking, exatamente. Estou sabendo de uma startup nova, densidade. conversa com o cara. Os eventos que a gente tem feito aqui, todo os side events do Web Summit acontecem aqui, são incríveis. Tem alguns aqui. Né? São incríveis, né? Esse aqui, o pessoal fala, cara, o que vocês fizeram? Fizeram quase que um side event, que é um main event, só que acontece na mesma época, porque, né, são eventos super legais. Então, eu acho que a gente tem conseguido mostrar que não é uma disputa geográfica, assim, e isso... Até porque, no final das contas, o que vale é a Constituição Brasil, né? De novo, essa é a essência. E eu acho que a gente está pegando um caso aqui para ser inicialmente usado de case, que é Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Eu vejo o lance do Rio AI City como, cara, uma iniciativa, assim, até corajosa, né? Muito. Porque a gente não está falando de juntar meia dúzia de moleque numa sala e montar uma startup. A gente está falando de construir infraestrutura para IA, que é um bicho é diferente daquele negócio de botar um servidor para rodar um servidor web, um site web, né? Que era o que a gente viveu lá 20 anos atrás. Exatamente. Não. A pegada é outra. A disputa por GPU é uma loucura. Os grandes, Meta, Microsoft. E aí, cara, no Brasil, opa, eu quero entrar nessa brincadeira também. Eu acho que isso vai ser muito, muito, muito legal, porque é isso, cara. Acho que a gente já provou nessas ondas da internet, como a gente estava falando, a gente entrou na faculdade, eu entrei um pouquinho depois de você, mas no ano, né, na década zero da internet, né? Sim. Ninguém sabia que era aquilo. Eu lembro estava no olho do furacão. No olho do furacão. Caraca, cara, eu lembro, vamos registrar o URL para depois vender. É que eu brinco. Você não tem nem noção das coisas, né? Eu brinco. Isso era especulação que nem quem comprava Bitcoin para especular. Cara, não sei o que é, mas pode dar dinheiro. Compra. E vamos comprar o URL. Ganhar dinheiro com isso, né? Ganhar dinheiro. Vamos comprar o URL. Tá lembrando aqui dessas várias empresas que surgiram daqui. Lembra? O iBest surgiu aqui no Rio. O iBest eu fui da equipe fundadora. Você foi da equipe fundadora, né? Com o Vetrite lá. Né? A Internet World, a revista, cara. O iBest nasceu da revista. Nasceu da revista. Né? Eu lembro. E era um negócio super físico, né? Tipo, eu vou trazer uma revista dos Estados Unidos, Internet World, vou lançar no Brasil. Incrível. Eu lembro eu esperando a revista sair. Antes de... Eu ainda estava, acho que no primeiro ano da faculdade. Para comprar, falei, o que isso está acontecendo? A minha nasceu dentro da... Nasceu dentro da Mantel. Da Mantel. Que era a empresa que, na época, fazia eventos de informática. Eventos de informática, exatamente. Então a gente teve esse ano, vamos dizer, essa década zero. Aí depois vem a década em que surgem, eu acho, tecnologias que fizeram uma evolução na internet, não foi nenhuma revolução, claro, tem muita gente que discute, não, mas o celular foi uma revolução porque mudou tudo, cara, ele é um novo acesso, ele popularizou. De fato mudou muita coisa. Mas tem muito mais uma pegada de evolução do que... porque eu acho que a tecnologia em si, você mudou a interface. Você continua sendo um aplicativo, um banco de dados por trás. Você socializou, exatamente. Você continua... Eu acho que uma grande mudança foi o que a gente chamou de Web 2, que era a coisa do usuário começar a botar informação na internet. Que aí já foi uma transição do final da década de 2000 para... né? Que aí você pega ali, né? O Google fez o IPO em 2004. O Facebook foi 2002. Facebook 2002, mas eu acho que ele... Nasceu em 2002. Nasceu em 2002, mas lançou mesmo ali rede social. Engrenou em 2004. 2004. Para concorrer lá com... Exatamente, para concorrer lá com o Friendster. Né? 2004. Estamos cavando. E aí, quando esses dois mundos se encontraram, eu acho que aconteceu isso ali para 2008, 2009, mobile e rede social, foi ali 2008, 2009, 2010, quando teve a crise nos Estados Unidos, surgiu um monte de empresa, que o mobile e o social viabilizou, faziam a diferença. Então, curiosamente, em 2009, foi publicado o paper do Bitcoin. Em 2009. Cara, que loucura, né? Aí estava começando uma nova fase. Estava começando ali. Mas você vê, a gente pegou ali todos, Instagram... Airbnb, Twitter. Mas todas essas grandes empresas, todas essas de tecnologia, nasceram porque os Estados Unidos tinha o tal hub de tecnologia, que era o Valley, em que fervilhava isso, ninguém ia almoçar sem conversar qual vai ser minha próxima startup. Eu lembro que na época, eu acho que foi um pouquinho mais para frente, que era o Obama o presidente lá.
Cara, que eu vi uma fala dele lançando um programa lá que chamava Startup América. Eu falei assim, não é possível, isso aqui é tipo ficção científica. Não é possível que um presidente de um país, não só um país, é um Estados Unidos, é uma potência, tá fazendo um discurso desse. O cara lançando um programa. Fez discurso de Trump agora falando de IA, de Total, reserva de total. Bitcoin. E eu lembro que o Obama começou o discurso assim, a América é um país dos fazedores. Primeira frase. E o Startup América era para trazer mais empreendedores para lá, mais estudantes de tecnologia para lá. Importar talento, porque Importar sempre talento, foi esse um gargalo, né? Aí até lembro que eu fiz, quando eu saí da faculdade, eu fiz engenharia de computação, mas depois eu fiz um mestrado na PUC também, em administração. O foco da minha dissertação lá, de mestrado, era empreendedorismo. Então eu estudei muito Silicon Valley na época, era referência. Cara, eu lembro, olha que engraçado. Isso 2003, 2 para 3. Fui procurar livro aqui de empreendedorismo. Tinham 2 livros com o tema empreendedorismo publicados em português. 2, Loucura, né? só. Todos os livros eu comprei na Amazon. Todos. Por acaso estão todos aqui nessa library Eu aqui. lembro de fazer uma cadeira eletiva de empreendedorismo na PUC. Veja a PUC? Então, tava participando disso aí. Todos eu trouxe aqui. Estão nessa bibliotecazinha, nessa library aqui que a gente tem. Estão todos ali. Então eu estudei muito negócio de Silicon Valley. E aí eu lembro que eu guardei. Foi justamente quando o pessoal lá de Massachusetts não conseguiu fazer, na região de Boston, eles identificando por que não conseguiram fazer. E aí olha que interessante. Mais de 50% dos founders das empresas que tiveram, né, algum resultado, não estou falando das tops não, os tops estão aqui dentro, mas pegando a cauda longa também. Não é que eles não são da Califórnia, eles não são dos Estados Unidos. Sim. Eu estava vendo outro dia a lista dos CEOs das grandes empresas, tudo indiano. Cara, os caras não são dos Estados Unidos, os caras são de fora. Então você tem o Google com russo, você tem o Facebook com brasileiro, o Instagram com brasileiro, o indiano e um monte delas. Cara, os caras não são americanos. Então tinha um fator dessa diversidade de mentalidades e de culturas num mesmo lugar. Pois isso é muito forte. E não é qualquer um, são caras super bem preparados. Então esse era um fator. Isso tinha muito forte ali. Também tinha em Boston. E o momento encontrou um país propício para isso. Propício. Economia boa. Com toda a questão do próprio burocracia silício lá como, né, uma matéria-prima. Mas aí teve um outro fator que esse que me chamou a atenção, que era o quão agressivo eles eram em termos colaborativos. Talvez porque era muita gente de fora se ajudando, ninguém o cara chega num encontrou a país, explicação. Ele precisa naturalmente colaborar com pessoas para se integrar. E aí eu acho que quando você fala em empreendedorismo, na essência que a gente viveu várias etapas dele, cara, você tá tão sozinho, você tá tão naquela coisa de vou fazer, cara, eu tô me jogando realmente no escuro. Eu não sei um monte de coisa, que qualquer um que te dê a mão, você vai lá e fala, pô, vem cá. E aí depois que você passa por isso, você quer dar a mão para outro. Então imagina essa rede sendo formada da década de 60, 70 e vindo. Quando chegou a internet em 90, isso já era um canhão. Então o cara chegava lá da Índia, da Rússia, da China, de onde for, e encontrava esse ambiente extremamente colaborativo. Cara, era uma faísca muito poderosa. Nitroglicerina pura. Exatamente. Na região lá, em Boston, eles não conseguiram isso. Tinham 2 empresas dominantes lá na época, que eram de telecom, na época, AT&T, eu acho que a Bell Labs, agora eu já não lembro. E aí o que acontece? Para refazer esse ambiente, eles tentaram botar essas 2 empresas para se falar, vocês que são as maiores empresas aqui vão conduzir isso aqui. Cara, eu vou ter que falar com ele? Nem pensar. Acabou. O projeto Silicon Valley 2 morreu aí. Por quê? Tinha diversidade? Tinha. Pô, na região lá você tem MIT, você tem Harvard, você tem Babson, você tem muita gente de fora. Legal. Você tem diversidade de cabeças e culturas, mas não tem a extrema colaboração. O Silicon Valley criou isso. Aí a gente, quando vai lá, vê isso, né? Chega no café, o cara tá fazendo um pitch pro outro, se você chegar, caramba, pitch, peraí, junta aí. Você tá contratado pelo cara. Vai ser o primeiro funcionário. Mas tem uma coisa do Vale que sempre foi muito forte, que foi o lance dos eventos, né? Grandes eventos. Eu lembro de ter ido na primeira edição do TechCrunch. Lá, foi um negócio assim, e era pessoas inovando no evento, fazendo um concurso de startup dentro do evento, um negócio que, cara, o primeiro evento que fez que eu fui lá era o Web 2.0. Web 2.0. Lembra desse, cara, do O'Reilly Media? Da revista?
Web 2.0. Se eu não me engano, o Web Summit pegou um vácuo que o Web 2.0 Na deixou. Europa. Na Europa. Sim. Os Estados Unidos sempre fez os Estados Unidos é tão grande em termos de negócios e principalmente tecnologia, ele fazia os eventos para eles. Sim. Já era suficientemente grande. Sim. Então, eu acho que assim, uma Eles não sacada. precisavam ir pra Exatamente, fora. uma sacada de quem fez na Europa foi fazer. Não vou fazer para a Europa, vou fazer para o mundo. Uma coisa meio que naturalmente protecionista, né? Sem querer ser protecionista sendo, né? Eu lembro que o Web 2.0, eu levei 3 anos para conseguir ir. Porque além de ser pago, era invite only. E aí quando chegar, não, já tá. Cara, quando eu fui, vou chutar aqui, 2009 ou 10, tinham 4 brasileiros. Caramba. Eu, o André Street, o sócio dele André X da Stone. e, agora eu não vou lembrar o outro, 4 brasileiros. A gente se encontrou, a gente falou, caramba, impressionante. Não tinha mais ninguém. Ou porque não sabia que existia, ou porque... E assim, não foi fácil para conseguir o... Como a gente já estava com o investimento do fundo, né, que na época era Naspers, hoje é a Prozos, eu falei, vem cá, alguém aí arruma um convite lá para mim, que eu estou tentando isso, eu não consigo. Nessa época já era Eu ainda estava na Móvel. Na Móvel, né? Foi 2009. A 21212 foi 2011. 2011. Né? Aí eu consegui ir. Eu acho que eu fui em 2010 no evento. Foi incrível. Eu nunca vi nada igual. Não era um evento tão grande. Era um evento, sei lá, para 1.000, 1.500 pessoas. E você tinha no palco, era assim, Zuckerberg e Peter Thiel. Surreal. Engraçado, olha que coisa. Mas eu sempre achei que essa coisa do evento sempre foi uma liga muito forte nessa questão da comunidade. E o Rio é muito bom nisso. Porque você tem essa... É uma cidade de entretenimento, sempre foi, com natural. empresas de entretenimento, com turismo, com espaço. Cara, o pessoal que tem feito evento aqui, são eventos menores, eles falam, cara, mas isso está sendo incrível. A gente está uma quadra da praia. E a gente está uma quadra aqui da rua Dias Ferreira e da torre aqui do Shopping Leblon, onde tem várias empresas do mercado financeiro. Você contextualiza isso aqui com os caras hospedados nos hotéis aqui da Orla, Sheraton, Janeiro, tá subindo agora o Sofitel ali em Ipanema. Cara, é surreal. Assim. A gente viu isso no Web Summit. O Web Summit 1 foi até engraçado. Um dos hosts que veio para cá era um canadense, mas de origem indiana. Quando terminou o evento, a gente fez uma reunião aqui, ainda não tinha esse estúdio aqui embaixo. Ele falou, cara, eu nunca vi um neighborhood no mundo igual a isso aqui. Porque eu aqui, em uma semana, nesse mesmo lugar, eu fiz negócios, porque eu fui a várias empresas que estão por aqui. Eu participei de eventos aqui num subsolo incrível. Eu fui à praia, eu corri, eu subi uma montanha, eu almocei em restaurantes ótimos. O cara comprou um apartamento aqui. Não estou de brincadeira. O cara comprou um apartamento aqui. Eu vou comprar um apartamento aqui. Eu nunca vi um neighborhood assim. O I2 é uma corretora. Virou uma corretora, ele comprou. Ele falou, cara, marketing... só andei de bicicleta. Porque, óbvio, você tem lugares lindos, mas que são balneários. Você não tem negócio, não tem atividade. Sim. E os Estados Unidos tem várias cidades com bairros super legais também, mas que não conseguem juntar essas coisas todas. Que não conseguem juntar essas coisas. E aí a gente falou, cara... E se você pensa em Europa, a Europa tem aquela ideia de ser uma coisa num ritmo menor, né? Exato. E aí, cara, outra coisa que eu acho legal, isso foi natural. Não foi deliberado, sabe? Foi natural. E é sempre onde dá mais valor quando a coisa acontece naturalmente. Né? É o caso de Boston, que tentou fazer uma coisa artificial e não aconteceu. Funcionou. Então eu acho que a gente aqui acabou ficando com um ambiente... Cara, tem vários desafios. Muita coisa ainda a melhorar. Não é aquele centro nervoso, fervoroso de negócios igual às grandes cidades como São Paulo, Nova York, Cidade do México. Não é. Mas tem outra pegada que funciona, muita coisa legal nesse doing business que a gente está falando. Principalmente quando você coloca inovação no meio. Aí não tem nada que não coloque a gente ali no topo aqui na cidade, que tem uma grande vantagem. Estamos conectados, né? Todo mundo falava isso, o Silicon Valley é do caramba, mas o problema é que ele fica 5 horas de avião de Nova York. Aqui a gente está a meia hora de São Paulo. E algum dia, acabei de saber que o projeto está vindo, foi para iniciativa privada, a gente vai ter o trem. Vai ter que ter esse trem. É inaceitável que a gente não tenha esse trem. É inaceitável. A gente poder fazer 2 horas e meia. 2 horas no Rio e São Paulo. Que é o que você faz de avião, no final das contas? Que é o que você faz de avião. No aeroporto, espera. Não se compara. Dá isso. Não se compara. Você vai trabalhando.
Você marca uma reunião 11 horas, pega o trem de 8h30, vai trabalhando, É, vai comendo. isso aí, né? Você marca o seu café, a sua reunião online, chega lá, continua. Vai sair. Não vai ser fácil, Não sei quando. como nada é fácil, mas eu sei que tem um consórcio aí privado que estão avançando, já tiveram várias conquistas positivas, principalmente em termos das desapropriações. O projeto todo foi remodelado. Então, assim, é isso. A gente tem que fazer valer. É isso, a Eu infraestrutura. até brinco né? com vários amigos, até sócios que estão em São Paulo. Eu falo, cara, tem vezes que é mais rápido para você, se você está ali no Itaim, fazer uma reunião no Leblon, do que em Alphaville. Você rapidinho está em Congonhas e rapidinho você está, né, no Santos Dumont. Então, assim, eu acho que não é uma questão de separatismos ou disputas. É uma questão de fazer valer essas proximidades para alavancar uma unidade de inovação e negócios, cara, muito consistente de longo prazo. A gente, como empreendedor, ninguém pensa em curto prazo, né? Como empreendedor, a gente não pensa. Então, não estou falando isso para, sei lá, 2, 3 anos. Mas em a gente estando, começando no meio de uma nova onda tão grande, agora sim, a gente estava falando disso, agora sim eu acho que a gente está entrando numa revolução. Para mim, muda tudo. Né? A gente falou ali, 2010, na década de 2010, a gente teve um encontro da rede social com o mobile. Uma nova leva de empresas, uma nova onda de os primeiros grandes unicórnios do Brasil. Você também tem a sensação de que esse novo movimento agora, com a IA, é tipo 100 vezes maior? 100 vezes. Né? É revolução agora de novo. O que a internet foi de revolução é a mesma ideia, só que com um multiplicador maior. Como se fosse uma outra internet. Eu ainda gosto de combinar isso com o blockchain, a tal Web3 que a gente falava lá, que começou em 2009 e está cada vez mais amadurecida, porque quando a gente fala em blockchain, a gente está falando de infra, de protocolo, de rede. Sim. E aí a gente está falando de aplicação. Óbvio que também tem um monte de coisa aqui, mas de aplicação, na ponta, né? E aí já está aí desde a década, sei lá, de 70, 60. Mas foi o ChatGPT com uma aplicação que popularizou. Então, quando só que agora a gente vai ter uma camada nova de infra. Imagina as aplicações em AI registradas on-chain. Que isso? Isso é um mundo completamente novo. São paradigmas muito diferentes, né? Não tem ideia. O próprio blockchain por si só já é um grande Já é muito. Né? E por isso que... O IA já nem tanto, porque a galera já entende o que é. Exatamente. Por isso que quando ele foi colocado como, né, agora é a nova revolução, e muita gente aposta nisso. Eu acredito muito nisso, acho que são duas revoluções em paralelo. O que acontece é que, dada a natureza da tecnologia blockchain, ela é uma revolução mais lenta. Claro, estamos falando ela vai aos pouquinhos, comendo pelas beiradas. Estamos falando das camadas mais baixas. E até que impacta um status quo global que é difícil de mover. Total, né? Mas o amadurecimento disso, junto com essa disseminação em escalas inimagináveis do AI, é a nova... Entendeu? A gente não poderia nem chamar de internet, é a nova... É a nova figura. Ontem, cara, do Eric Schmidt, né, do ex-CEO do Google, falando para um comitê do governo americano, não sei qual, falando sobre a necessidade de energia nos Estados Unidos por causa da IA. Total. Ele bota a IA num tal patamar de uso tão grande que a demanda em tecnologia era uma coisa assim, os Estados Unidos vai precisar de 29 gigawatts por ano. E aí uma planta nuclear gera 1 gigawatt. Cara, era um número assim qualquer. Entendi. Sabe? Por isso que esse investimento no Rio é a iCity, com os data centers, uma cidade que já está acostumada a vivenciar transição energética. Sim. É isso, cara. A gente tem as bases aqui. O Brasil, como todo, do ponto de vista energético, é muito favorável. A gente tem essas bases no país. E a gente, especificamente no Rio, também. Então, eu acho assim... A gente está agora, até várias vezes quando eu estou com o pessoal das antigas, eu fico falando, vem cá, você acha que a gente está em 95, 96, 2000? Nunca há uma concordância em que ano a gente está. Eu às vezes acho que a gente está em 2000, às vezes acho que... mês, né? Tá tão rápido, vem no mês. E é tudo muito mais rápido, entendeu? Porque a única sensação que eu tenho é essa, de que
O mundo daqui a X anos, esse X pode ser 5, 10, não vai ser igual como é hoje, principalmente quando eu falo mundo, não estou falando de só vai ter carro voador e robô, não é isso. O mundo que a gente vive, os aplicativos que a gente usa, a forma como a gente, né? A gente que vivenciou lá atrás o mundo antes do celular e tinha que procurar um orelhão na rua, antes da internet, tinha que escrever carta para um amigo que morava num outro estado. Eu usei máquina de datilografar, exatamente. Então, a gente que vivenciou isso consegue entender. Quando a gente fala o mundo vai ser diferente, a gente imagina ficção científica, robô. Não, vamos pegar no que a gente usa. Será que a gente vai precisar de uma interface que nem essa, assim? Uma tela assim? Ou será que essa tela vai ser só para ver? Existir? Então, não sei. Vai virar voz? Vai virar um negócio pendurado isso aqui, tirando para ver conteúdo, mídia, para que eu vou precisar cada app com uma interface? A interface hoje vira voz, né? Vira voz. Né? Vire a AI via voz ou escrita, mas para quê? Sim. Muda tudo, entendeu? Então, assim, são coisas pequenas, simples, mas que impactam muito a nossa vida no dia a dia. Aquela velha história, daqui eu vou para uma outra reunião, aí eu vou de Uber ou vou de táxi, aí pego, aí chamo, quem está mais rápido? Para onde que eu vou? Olha, faz sentido? Não faz. Às vezes, eu vou de patinete, às vezes. Eu tenho falado isso, né? Se a gente olhar o mundo de SaaS, né? E uma das visões que eu tenho é de que SaaS, uma boa parte deles vai passar a virar infraestrutura. No sentido, e um exemplo que eu uso é o seguinte: imagina que eu preciso mandar uma mensagem pro Duton, para avisar de alguma coisa, né? Eu falo com o meu assistente e ele decide se ele vai te mandar um WhatsApp ou um e-mail. Sim. O WhatsApp e o Gmail passam a ser infraestrutura, uma infraestrutura de IA. Claro, é isso. Olha só. Eu deveria estar aqui falando, seja com o meu celular, ou com o meu óculos, ou com o meu relógio, é o seguinte: olha, às 4 horas eu tenho reunião em Ipanema. Resolve minha vida, né? Me diz o que eu faço. Se é o patinete. O negócio que assim, desce que teu negócio já está pronto. Se é o patinete que está aqui perto, se é o carro da Uber, se é o carro da outra, eu não quero saber. Eu quero chegar lá. Muito bom. Uma coisa que hoje, eu falo assim, cara, porque eu estou naquele momento. O que você tem hoje de você pedir um carro no Uber já era um negócio tão aceitável há 15 anos atrás, cara. É insano. Né? E a gente usa com tanta naturalidade que isso que você está falando vai ser natural. Vai ser natural. Por exemplo, uma das coisas que todo dia eu fico pensando assim, né? Porque, óbvio, né? Você tem momentos... Empreender é uma coisa tão intensa que tem várias vezes que a gente já está acostumado a isso. Pô, tive uma ideia ótima. Eu falei, cara, que maravilha. Vai lá e implementa. Mas não me chama, cara. A ideia não me chama, porque é o seguinte, eu sei o trabalho que vai dar. Uma dúzia por R$1, né? Exatamente. Eu sei o trabalho que vai dar, não me chama, não. Vai falar. Se quiser, eu torço, eu até te ajudo, mas não me chama. Porque isso dá muito trabalho. Então, assim, cara, depois de ter passado tranquilamente aí, sei lá, 20 anos empreendendo na montanha russa que é empreender, dando certo, dando errado, dando muito errado, dando mais ou menos certo, e, pô, legal, dando muito certo também, você pensa muito, né? Eu quero encontrar pessoas que queiram fazer as coisas para ficar dando as ideias, porque, por exemplo, isso que eu tô falando, uma coisa que eu faço todo dia, que todo dia me incomoda, a gente marcando isso aqui. Por que os nossos agentes, AI, não se falaram, fizeram isso, se mandaram invites? Que coisa mais chata que você ficar no WhatsApp com 4 pessoas. Pode terça? Não. Pode segunda? Não. Pode. Ah, tá bom. Aí quando você acha o dia e o horário, tá bom. Quem roda o invite? Eu. Manda os e-mails. Meu Deus do céu. Você tá falando conversando no WhatsApp já? Que isso? Já, né? Não, e aí você não tem um e-mail, porque para você jogar no Google Agenda ou na agenda... Você não vai mandar pelo celular. Não é pelo celular, é pelo e-mail. Olha que desorganização. Caralho, pelo amor de Deus, faz um agentezinho aí que um fala com o outro. Meu agente, marca quando o Fábio aí. Aí é legal. Me consulta. Quando você fala isso, você percebe que, cara, tem tanto espaço para tanta coisa acontecer nos próximos anos. O problema é esse. Quando eu falo uma coisa dessa, aí vem alguém, cara, vamos fazer dinheiro. Não quero fazer dinheiro. Eu quero resolver minha vida. Que eu sei que vai resolver de um outro. Se fizer dinheiro, legal. Mas, cara, é um saco isso. Você terminar uma conversa e me passa o e-mail que eu não tenho para mandar um invite. Nossa, coisa arcaica. Isso para mim é carta. Hoje a gente tem WhatsApp, tem Google Agenda, tem celular, mas isso é carta. Ter que falar. Você tem que se cadastrar num Doodle da vida para poder achar a agenda de todo mundo. Tá horrível. Tem que resolver. Ah, tudo bem. Isso mas a estrutura para isso está sendo construída, né? Os protocolos de comunicação entre agentes, os frameworks estão sendo construídos. E eu acho que é importante os
aspirantes a empreendedores que eu imagino e acredito e estimulam que existam mais e mais agora, porque é isso. Quando eu estava entrando na faculdade para fazer a computação lá na PUC, eu não sabia que eu queria ser empreendedor. Eu gostava de BBS, de computador, ele achava legal, curioso aquilo. Achava que aquilo ia mudar o mundo, mas não tinha a menor ideia de como. Ninguém tinha, né? Ninguém tinha. É. Fui virar empreendedor porque me meti com os caras lá que estavam com uma ideia de fazer Network. empresa júnior na PUC. Né? E aí me meti naquilo e falei, pô, empreender é legal. Você tem que desdobrar. Já existia aquela coisa, aquele estigma do estagiário ser, né, o escraviário. E aí eu falei, pô, olha aí, então tem uma forma diferente de não ser esse escraviário, empreender. Aí comecei a fazer isso lá na faculdade, saí dali, montei a empresa, deu errado, na incubadora, depois montei outra, por aí foi. Mas naquela época, quando deu aquele estalo, cara, parecia empreendedor de tudo quanto é canto, porque o pessoal viu. Se eu fizer um bom plano de negócio, eu levanto o dinheiro. Se der errado, problema é de quem deu o dinheiro. Eu fiz o que tinha que fazer. Eu tentei, né? Só que agora a gente tem a coisa muito mais sólida, muito mais estruturada. A gente já tem aí alguns ciclos. Até as próprias barreiras de entrada diminuíram muito, né? O que aumenta a competitividade. Total. O que abre espaço para todo mundo resolver pequenos problemas em uma escala enorme. Ciclo. Naquela época era o primeiro ciclo. Quem já tinha feito empresa no Brasil de tecnologia eram aquelas empresas de infraestrutura. De software. Era módulo, era CT. Eram essas empresas, né, incríveis de software. Né? Então a gente pegou. Agora a gente já tem gente que já fez uma, duas, vendeu, quebrou, virou investidor. Como investidor, ganhou dinheiro, perdeu dinheiro. Cara, isso é um ecossistema todo nosso, todo o Brasil. Verdade. Isso alimenta. Então, quando eu comento isso, a gente fala, pô, vamos fazer essa startup para resolver esse negócio que você falou do agendamento e vamos ganhar dinheiro. Eu falei, olha só, não sei se vai ganhar dinheiro, mas experiência, conhecimento, network e até reconhecimento você vai. E talvez isso aqui seja muito mais importante do que botar um dinheiro no bolso agora. De fato, quando você for ganhar dinheiro. Porque, pô, você vai fazer, daqui a pouco o Google vai internalizar, o WhatsApp vai internalizar e a tua startup vai morrer. Mas não se preocupa com isso não, faz, porque toda essa rede, essa teia que você constrói para fazer qualquer coisa que seja, que se torne útil, isso vai voltar para você para o bem. Com certeza. Fato que vai. E aí isso vai ajudar a moldar o caminho do empreendedor de sucesso e do que está sempre ali tentando ganhar dinheiro. A gente está falando um pouquinho de futuro, né? O que você imagina, assim? O que você gostaria de ver? Qual é o teu desejo? Ainda num ambiente Rio? Tá. Para os próximos anos, para os próximos 10, 2030 talvez. Vou juntar essa pergunta, uma pergunta que muitas vezes, né, me fazem, né? Ah, pô, se você fosse empreender de novo, eu falei, não é se, é certo, é quando. É o quê, né? Que eu vou voltar a empreender? É óbvio que vou, tô me coçando, ainda mais com AI. Só que assim, agora eu não tenho aquela coisa de eu preciso ter a ideia. Não, eu quero encontrar, como eu falei, eu tenho algumas premissas, eu quero encontrar empreendedores na faixa aí dos 30 anos, quer dizer, uma geração abaixo da minha, né, quase 20 anos, energia alta, muito alta, aquele fator nada a perder lá em cima. Já tem alguma experiência, já quebrou. Já tem alguma experiência, então preciso encontrar ali, porque quando a gente montou, antes até da Movile, né, a Netime, que junto com a Compera deu origem à Movile, a gente tinha um investidor anjo de 60 anos na época. A gente tinha 20, ele tinha 60. Era duas gerações abaixo. Para o cara desse também é uma forma de devolver, né? E de se reinventar. É incrível. O cara está aprendendo tecnologia, né? Então eu acredito muito nisso. Você juntar os níveis de experiência e energia, né? Eles se equilibrarem. Então eu quero encontrar esses empreendedores, seja como investidor anjo, seja como co-founder de mão na massa, porque eu sinto falta da mão na massa. Mas aí, respondendo a tua pergunta, como é que eu vejo esse futuro, tem a ver com isso? Cara, eu acho que AI, todas essas tecnologias que a gente inventou e criou e ajudou a disseminar, elas têm que mudar a educação. Boa. Porque tá aí um mercado que é igualzinho. Meu filho estuda hoje, tem 9 anos, igual a como eu estudei. Isso é ridículo. Isso é ridículo, cara. Olha quanto tempo passou, olha quanta tecnologia evoluiu. Ele vai para aula todo dia, senta numa sala,
Até tentam, né, dar uma quebrada, uma hora tem Tem um iPad. Space. Ah, cara, pô, só mudou, ao invés de ser uma máquina de escrever que a gente aprendeu a datilografar, virou um Era um iPad. É. Na boa. Estruturalmente é a Aí- mesma coisa. Igual. Todo mundo Mas nos Estados aprende Unidos você vê igual. algumas escolas fundadas por grandes Não. empreendedores. Já vi várias iniciativas, mas eu estou dizendo assim, estruturalmente a gente tem que mudar. Mas aí bate em governo, né? Bate em tudo, é. mas é o nosso trabalho como empreendedor. Eu já tive do outro lado, no sentido de fiquei durante aí quase 10 anos como professor universitário também. Tive uma conversa com um CEO de uma rede de escolas aqui do Rio, da Raiz Educação, USMA, e no podcast até. Tá. E ele fala uma coisa interessante, assim, cara, as mudanças, a inovação na educação, ela tem que ser lenta. É. Ela não pode ser disruptiva. Ela está sendo Sabe por quê? lenta, mas está lenta demais. Se você erra, você perde uma geração. Sim, sim. Entendeu? Você não pode perder uma geração. 100%. É. O que o americano é mais agressivo, né? Ele, cara, Sim. puta, a escola que os Ah, pais pronto. fizeram, agora é tudo por IA. Se der errado, exatamente. você perdeu a geração. Não é isso. É. Não é isso que eu tô falando. Mas eu concordo contigo. A gente está Entendeu? falando de 40, Você já tem 4 décadas. Você já tipo, tem 10, 100 décadas. adaptative learning em termos tecnológicos há um tempo. Aham. Você já pode dar um exercício de casa diferente para um para outro de acordo com o grau de... Esse é um outro ponto. A IA na educação, às vezes a gente tende a olhar só o aluno, mas se você olhar a infraestrutura para dar o que acontece hoje, pensa em nem mudar Sim, tanto sim. o que você vai fazer com o aluno, mas você muda o professor, você muda a Total. instituição, Não, você muda... É muita coisa, né? Fábio, é muita coisa, e eu acho que assim, tem que ser devagar, não pode arriscar. Tudo isso, eu concordo, mas tem que acontecer. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Assim, cara, eu já falei isso lá atrás e eu repito aqui, se meu filho chegar na faculdade, faltam aí 10 anos, menos, e ele estudar exatamente como eu estudei, como empreendedor, vou me sentir As faculdades frustrado. são lentas também, né? Você vê que só agora está lançando lá na PUC um curso Sim. de IA, né? Mas eu falo assim, É reativo, é um quero negócio ter, reativo. eu não estou falando de novo, não é carro voador, nem Aham. robô, não. É mudar algumas coisas que são, eu acho, passíveis de mudar. Adaptar, ensino diferenciado por aluno, Aham. formas de aprendizagem, Personalização. Pô, tem muita coisa que dá para fazer. Dá Porque para fazer a sala bem. de aula é isso, né? Vamos padronizar para poder atender 40 alunos de uma vez só. Coisa mais prática, né? Aham. Tirar, cara. É isso. Quando eu fiz lá a empresa Júnior, junto com outros empreendedores lá, na época, alunos, nosso negócio era integrar mercado e faculdade. A gente sempre foi muito desintegrado. Depois a gente fez aquela mostra PUC, lembra que tinha aquele evento? Lembro. A gente criou aquilo dentro da empresa Júnior lá. Que era O objetivo era tinha uma coisa de contratação. isso, né? era juntar o mercado com a Com a universidade. universidade. Então, assim, eu acho que a gente tem que amarrar isso mais. É como eu estava falando, por quase 10 anos eu fui professor de algumas universidades aqui. BMEC, PUC, Dom Cabral, FGV. E eu vi a coisa tem uma natureza realmente mais lenta, um cuidado maior, isso tudo eu concordo. Mas, assim, eu vi a transformação do mercado de medicina para o de health tech. Hoje, health tech é uma realidade absurda. Qualquer médico que você converse, ele está pensando numa coisa, ele está investindo numa empresa, ele está com uma ideia. Os professores ainda não. Eu acho. Mais resistente, né? Eu acho. Eu acho que essa estimulada. E isso não faz mal nenhum. Isso não é jogar fora tudo que foi construído. Uhum. Mas a gente precisa desse movimento de... Né? Eu lembro, uma das startups que a gente fez lá na 21212, né, junto, duas, né, foi a Memed e a PebMed. Foram duas startups de super sucesso. Sim. Da primeira onda de health tech. Eu lembro, para marcar, a gente falava, pô, vocês precisam fazer validação de mercado, precisam ir conversar com os médicos. Para eles conseguirem conversar com os médicos, e eles eram médicos, era dificílimo. Ele era colocado no mesmo grupo do Vendedorzinho vai com a maletinha. do vendedor de maletinha de farmacêutico. Uhum. Era surreal. E os caras são resilientes pra caramba, né? Ele era colocado do lado. Agora, você pega um empreendedor desse com uma health tech, ele fala assim, quero conversar com os médicos, os caras se organizam para fazer um super evento e disputam para ver quem vai botar dinheiro no cara. Porque já viu quantas health techs e quantas mais E é tem um por setor vir. que precisa de muita coisa. Exatamente. Muita coisa. Isso foi legal ver isso, sabe? O quanto que mudou. Por outro lado, se você pega o aspecto da medicina em si, não da operação da medicina, mas a medicina em si, a IA tá bombando, né, cara?
IA com Detecção, biotech, Cara, é uma loucura. sabe-se lá onde. Isso que eu falo, isso é a parte legal, essa é a parte mais animada de ser empreendedor e tá vivenciando de novo, cara. Que isso? A gente tá vivenciando várias revoluções no mesmo período. Agora a gente vai vivenciar a segunda. Para mim, AI tecnologicamente, em termos de tecnologia, vai ser a mesma ruptura que foi a internet. Isso que a gente está falando de evolução e revolução. Então, e o Rio a gente vai ver. Preparado para. E a gente vai ver, e eu vou participar, fazendo alguma maluquice lá, estando com algum desses moleques novos lá, com algum projeto que vai com a mesma essência de quando comecei a empresa júnior, comecei minhas primeiras empresas. Se a gente consegue criar alguma coisa que muda para melhor a vida das pessoas e das empresas, cara, a gente pode até não saber como é que a gente faz o dinheiro. Uma hora ele chega. Uma hora ele chega. Eu sempre fecho meu podcast fazendo uma pergunta que você já começou a responder, né? Que é, cara, o que está no teu backlog? Quais são os próximos passos aí? Então, como eu falei, eu dei uma parada, assim, vamos dizer, né? Como eu vim empreendendo ao longo de bastante tempo, quer dizer, toda a minha vida, porque eu entrei na faculdade, comecei a empreender e saí, continuei, e saí de uma, abri outra, então sempre fiquei nessa. E nesse período aí, muito, né, quando o empreendimento, minhas startups, meus filhos nasceram, que eu acabei empurrando isso, então assim, eu tenho um filho de 9 e uma filha de 5, e eu, sempre quero curtir muito essa idade deles, né, então eu falei, cara, eu tenho que desacelerar. E eu sei como é empreender. E eu sei que não dá para dividir a atenção no nível que precisa. Vai prejudicar um pouco de alguma forma. Eu sei, um ou outro, sabe? Porque eu já vivenciei isso e eu acho que não vou ter capacidade de fazer diferente como eu fiz. Então, muita gente fala, mas você não acha fundamental o equilíbrio na vida do empreendedor? Eu falei, acho fundamental. Trabalha loucamente por 10 anos e depois vive os outros 10 anos. Em 20 anos você está equilibrado. Sim. Agora, dizer que nos 10 primeiros anos da tua startup você vai querer viver uma vida equilibrada, eu acho difícil, tá? Porque a coisa é realmente muito intensa. É muito disso que a gente já estava até comentando lá do resiliência bruta, né? Que é o que a gente conversa sobre isso. É muito difícil. Então equilibra lá. Bota 20 anos, 10 e 10. Pronto, tá equilibrado. Muito bom. Então eu não queria ter nenhuma concorrência com as minhas startups filhos nessa fase. Entendi. E aí, vi uma forma de continuar no mercado também num outro lado. Não gosto da expressão do lado da mesa, mas numa outra cadeira. Ritmo, né? E aí eu tô junto de principalmente 2 fundos de investimento, um que é a Norte Ventures, tá baseado até lá em São Paulo, faz mais investimento seed, e a outra, a Crescera, que era a antiga Bozano Investimentos, fica aqui no Rio, que já pega mais investimento growth. Então, eu atuo com os 2 fundos. Ótimo, eu me mantenho no mercado, vejo negócios, tem tempo, mas continuo ativo. Legal. E algumas startups entrando até como investidor na física, em paralelo com os fundos. Então, eu consegui equilibrar. Legal. Mas o backlog mesmo tá em algum momento aí, assim, o que eu falo, é difícil falar em tempo, né? Mas eu acredito, dentro desta década que estamos, sempre lidei muito com as décadas, né? Entre 20 e 30, empreendendo em alguma coisa. Assim, se eu tivesse. Eu acho que isso não existe, tá? Você não define aonde que você vai empreender. A oportunidade tem que te encontrar e você encontrar ela. Mas se eu pudesse definir, pintar assim, um quadro, seria alguma coisa em AI, em educação, que lentamente, consistentemente, mas com efetividade, mudasse a educação de forma que ela conseguisse chegar nas camadas mais baixas. E aí mudar país. Mudar país. Mudar cidade. Mudar bairro. E isso eu acho que é o caminho a empreendedorismo e tecnologia. A gente primeiro vai testar em cima, porque não dá para fazer um experimento onde a educação mal chega direito, mas com AI, com empreendedores raçudos trabalhando nisso, a gente consegue chegar. E aí, quando a gente chegar, a gente muda consistentemente. Tecnologia, educação na base da pirâmide. Porra, isso é muito... É um desafio profundo e extremamente motivador, né? Gratificante. Porque acha isso, né? Motivação faz sentido. Querer e poder. Não é empreender só pelo dinheiro, porque eu vou ganhar uma grana, eu vou mudar.
E cara, e é isso. A gente já empreendendo já sabe, uma coisa leva a outra, entendeu? Se tivesse que escolher uma área porque vai dar mais dinheiro, tem outras que estão mais quicando aí. E dá para mapear, dá para fazer uma matriz e chegar, olha, pum, aqui, dá. Mas eu acho que assim, hoje, já olhando no longo prazo, que é uma coisa que eu gosto, sempre imaginei projetos startup, 10 anos. Vamos fazer startup e tal. Tá bom, você tem 10 anos para se dedicar a isso? Não, peraí, 10 anos, não estou pensando nisso não. Então, Pô, tava pensando no Exit em 3. então não. Pode dedicar 10 anos? Tá bom, pode ser que dê certo em 5, legal, pode ser que dê certo em 7. Mas vamos abrir uma janela aqui de 10 anos para isso. Então, quero dedicar nesse backlog aí. E os filhos daqui a pouco entrando no adolescente, começa a ter mais espaço para... Exatamente. Aí a gente fica implorando para eles aparecerem, né? É. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente está num momento incrível de dentro de uma nova ruptura, que ninguém sabe quando nem como, mas as principais mentes, as principais cabeças do mundo sabem que é realidade. Não tem volta. Aquele point of no return já passamos. E isso aconteceu lá atrás na internet. A gente estava lá vendo isso, né? Verdade. Chegou no momento ali, 98, chega no momento que você fala assim, caraca, não tem mais volta. Já tá, né? Já passou desse ponto, né? Não tem mais volta. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento desse. A gente, enquanto país, eu acho que está muito mais maduro. Já teve, né? A gente já passou por gerações empreendedoras nos últimos 30 anos que continuam empreendendo, que continuam investindo como fundadores de fundos ou anjos. Isso muda o jogo, né? A gente tem hoje já, mídia especializada em empreendedorismo. Você viu, você participou lá da primeira revista que falava de internet. Agora a gente tem vários incríveis canais de comunicação. Grupos inteiros. Né? O feed. O próprio formato podcast. Negócio incrível, assim, de conteúdo, fanzaço do trabalho que é feito lá. E vários outros, né? O próprio startups também. Muito legal. Então, assim, já tem um ecossistema, tem um environment, assim, uma rede que sustenta isso. E aí, voltando a falar de cidade, para finalizar, a gente tem uma cidade que tem, né, que é voltada para a energia, que é voltada para a inovação, entretenimento, e agora investindo ainda mais em infra, com, né, data centers, AI. Só de não fazer muita besteira, né? Quando você souber a tua ideia, você me avisa que eu quero... Não, vamos embora, vamos junto, é isso. A gente fala aqui com um monte de gente, vamos fazer junto, vamos, agora é a hora. E assim, provavelmente a ideia não vai ser minha, mas eu quero estar encontrando... Você vai fazer as conexões certas, né? Só para fazer esse parênteses, quando a gente fez a 21/2, foi quando a gente ficou mais próximo, no mesmo prédio até, foi muito legal por isso. Nós já éramos um grupo mais próximo dos 40, e a gente trouxe uma equipe inteira na faixa dos 25. Era meia geração, eu acho que a geração ali é quase 20 anos, né? Era meia. Cara, isso foi totalmente fundamental para o sucesso do projeto, porque, cara, foi um equilíbrio de experiência com energia, que ele ia se retroalimentando. Era fantástico aquilo, né? Entendeu? E agora, como a gente está em ruptura, as gerações realmente mudaram muito, cara, precisa. Não é ficar brigando de a geração atual é isso, é aquilo. Não. Os consumidores do que a gente estiver criando agora na nossa cidade são eles. Se a gente não entender e não trabalhar com eles, a gente vai fazer errado. Então, tem que juntar, tem que trazer. E esse espaço aqui é para isso. Esse podcast aqui, esse estúdio é para esses debates. Instituto sem fins lucrativos, né? Começou com 12 pessoas, mas é para chegar a 1.200. Já virou uma comunidade. É isso. Tom, cara, queria te agradecer demais por esse foi um prazerzaço aí. Sempre bom bater um papo. No episódio 26, dia do meu aniversário. Não, vocês já fizeram 26. 26 já foi esse foi o 27º. Não, acho que tem mais um aí pra saber. Já tem? Que legal. Tem uma fila de produção. Isso é muito bom, cara. Muito bom, muito legal. Prazer, eu acho que assim, já aqui no nosso papo, várias indicações de pessoas para estarem sentadas, mas aí tem que ser nesse estúdio aqui. Vai ser nesse estúdio aqui, com certeza. Aqui. Vamos trazer outros podcasts para cá também. Maravilha, meu irmão. Obrigado, cara. Muito bom.